Olá, se você não me conhece, meu nome é Luciano Alves. Na nossa última conversa, falamos sobre o propósito da filosofia e de que modo ela pode te ajudar. Se você não assistiu, tiver tempo e curiosidade, dê uma olhada depois no vídeo Filosofia Introdução. Nele falamos, entre outras coisas, sobre a definição da palavra filosofia. Filosofia, estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos e princípios gerais da existência, bem como a conduta e destino do homem. Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre a última parte desta definição. Conduta e destino do homem. É bem interessante como essas duas palavras estão aproximadas nessa definição, não é? Conduta e destino. Sim, porque nosso destino está intimamente ligado à nossa conduta. Está certo que não sabemos o que irá nos acontecer, mas grande parte do que nos acontecerá será determinado diretamente pela nossa conduta e pela conduta daqueles que nos cercam. E é por isso que me fascina tanto esse tema. Comportamento humano. Cara, me fascina não só o estudo da nossa própria conduta, que é muito importante compreendermos para podermos avaliar se estamos nos conduzindo como deveríamos para alcançar nossos objetivos. Sim, porque não obstante tenhamos objetivos traçados, muitas vezes não os alcançamos pelo simples fato de não nos conduzirmos de acordo. Porém, o que me fascina também é o estudo da conduta das pessoas que nos cercam, que podem e interferem em nosso destino. E quando refletimos sobre essa conduta, muitas vezes nos perguntamos: por que as pessoas agem como agem? Eu queria justamente falar sobre isso com você hoje. Ao raciocinarmos sobre essa pergunta, inevitavelmente chegamos a uma palavra: motivo. Sim, porque para entendermos por que algumas pessoas agem de um modo e outras agem de outro, antes de mais nada, precisamos entender seus motivos. E o que vem a ser motivo? No dicionário está: motivo, que move ou serve para mover, movente, motor, bem interessante, né? Que é princípio ou origem de alguma coisa, causa, razão, fator de impulsão e direção do comportamento animal ou humano. Através dessa definição dada pelo dicionário, podemos compreender várias coisas. Podemos compreender que o motivo é a força que impulsiona as pessoas a agirem. Sendo assim, podemos entender também que é dele que se origina a ação. Entretanto, a maioria das pessoas, ao observarem um fato, em geral, tiram suas conclusões sem considerarem a razão que levou aquele fato. Contudo, sem entendermos o motivo que levou ao fato, não o compreenderemos verdadeiramente. Um cara dá um tiro no outro. Podemos entender claramente esse fato. O cara chega lá e pac, dá um tiro no outro. Isso é evidente. A sociedade imediatamente o rotula de assassino, não está errada nisso. Contudo, essa não é a informação mais importante para entendermos o que aconteceu. A principal questão é: por que ele atirou no outro? Qual foi o seu motivo? Se não entendermos esse motivo, não compreenderemos realmente esse fato. E o que é pior, não aprenderemos nada com ele. Da palavra motivo deriva uma outra bem esclarecedora. Motivação, espécie de energia psicológica ou tensão que põe em movimento o organismo humano determinando um dado comportamento. Analisando o significado da palavra motivação, passamos a entender um pouquinho mais sobre a conduta humana. É a motivação, a força propulsora que nos faz agir, quem determina nosso comportamento. Mas há vários tipos de motivações. Se formos a fundo nessa questão, chegaremos às motivações primárias. E quais seriam essas motivações primárias? São as motivações que vêm no nosso kit de sobrevivência.
Motivações primárias: medo, fome, dor, ódio, afeto ou amor, etc. Todos temos dentro de nós essas motivações a nos impulsionar e, em muitos momentos, determinar nosso comportamento. Quando alguém está com medo, age de um determinado modo. Quando alguém está com ódio, reage de outro, e assim por diante. Mas estas motivações primárias, por si só, não são capazes de explicar determinados comportamentos do homem, determinadas nuances da conduta humana. Porque todos nós reagimos de maneira semelhante quando somos impulsionados por essas motivações primárias. Veja bem, quando uma pessoa está com medo, ela age de uma maneira. Já outra pode agir totalmente diferente. Mas a explicação é a mesma, ambas estão com medo. Da mesma forma, quando alguém está com ódio de outra pessoa. Alguns são mais dissimulados, escondendo esse sentimento. Já outros são mais diretos, o revelando claramente. Mas a verdade é que as motivações primárias, em geral, são extremadas e, na maioria das vezes, momentâneas. É lógico que uma pessoa pode permanecer com ódio de outra por anos, mas essa é uma motivação peculiar. Não explica o comportamento padrão da pessoa. Motivações primárias, em geral, não são capazes de definir a conduta do indivíduo na sociedade. Veja bem, nós podemos nos conduzir de um modo quando estamos com fome, mas depois que a saciamos, logo voltamos ao nosso comportamento normal. Contudo, quando olhamos à nossa volta, quando ouvimos falar de certas coisas que as pessoas fazem, não conseguimos encontrar uma resposta fácil. Quando abrimos um jornal e lemos que um rico empresário que se tornou prefeito é pego desviando dinheiro da merenda das escolas do município para sua conta na Suíça, isso parece não fazer muito sentido. Por que esse cara que já é tão rico precisa do dinheiro das crianças? Por que ele precisa se arriscar, se sujar roubando, se não precisa daquele dinheiro que às vezes para ele nem é tanto assim? É fácil entender porque uma pessoa pobre, despreparada, que não tem chances na vida rouba. Ela não tem as coisas e quer ter. Como não consegue do modo legal e não tem o que perder, ela se arrisca roubando. Sim, porque roubar é um risco, você pode ser apanhado e preso. Mas e quanto a uma pessoa que já é rica, bem preparada, que tem todas as chances do mundo para conseguir as coisas honestamente, sem precisar roubar? Por que ela faz isso? Se você pensar bem, isso não faz muito sentido. No entanto, há casos e mais casos assim. Tentando entender esse tipo de conduta, procurando descobrir quais as motivações que levam a esses comportamentos aparentemente excêntricos, acabei por chegar a outras motivações. Derivadas das primárias, há certas motivações que, na falta de outro nome melhor, chamei de motivações predominantes. Chamei assim porque essas motivações predominam sobre a conduta dos indivíduos. E por isso são capazes de explicar mais facilmente o comportamento das pessoas. Isso se deve por quê? Baseados nessas motivações, é possível dividir as pessoas em grupos distintos e assim compreender melhor suas atitudes. Refletindo sobre essas divisões, acabei por chegar à hierarquia social indiana antiga. Vou explicar isso. O sistema hierárquico social indiano era dividido por castas. Para quem não sabe, castas são separações sociais ditadas pelo hinduísmo, que restringe o indivíduo. O cara que nascia em uma determinada casta não podia se relacionar com outras, nem superior nem inferior. Ele ficava restrito até a morte àquela casta. Ali ele tinha todas as suas relações sociais. Esse sistema vigorou na Índia por milhares de anos, até ser abolido em 1950, logo após a independência do país. Hoje em dia, no mundo moderno,
não se admite mais que uma pessoa seja definida pelo seu nascimento. Mas em relação à questão das castas, fiquei imaginando se não foi um filósofo ou filósofos que idealizaram essas separações. Será que as castas indianas foram realmente idealizadas como nós as conhecemos hoje? Ou será que não foi um pensador que, observando as diferentes características das pessoas, buscando entender suas diferenças de conduta, não acabou por chegar a certas motivações peculiares, concluindo que certas pessoas eram guiadas por uma motivação específica, que predominava sobre sua vontade, ao passo que outras por outras motivações distintas. E acabou por dividir as pessoas em grupos, ou melhor, castas, para identificá-las e poder desse modo entendê-las melhor. E depois, alguns oportunistas, como sempre acontece em todo lugar e toda época, se apoderando desta reflexão, determinaram que as castas deveriam ser definidas pelo nascimento, não pela motivação predominante, e o indivíduo não poderia ser outra coisa na sociedade até a morte, convenientemente assegurando e protegendo o futuro dos seus descendentes deste modo. Pois imagino também que estes caras que se aproveitaram dessa teoria deveriam pertencer às classes sociais mais altas, à classe dominante. Tenho certeza que quem estabeleceu esse sistema não foi um pária, a última casta, segundo a hierarquia indiana, inferior a todas as demais. Mas isso é só conjectura. Isso pode ter sido assim ou não sei dizer. Contudo, ao olhar para o homem, constato que o indivíduo se conduz pela vida guiado por certa motivação predominante. E sobre esse aspecto, as pessoas podem ser divididas em grupos. E estes grupos, justamente por serem guiados por motivações distintas, têm características tão peculiares e diferentes uns dos outros que podem ser classificados em castas, definidas não pelo nascimento como pregava o hinduísmo, mas pela motivação predominante que rege cada um. Motivação predominante é a motivação mais determinante no caráter de uma pessoa. Como já mencionamos, nós somos motivados por várias coisas diferentes, mas há uma que se sobrepõe sobre todas as outras, aquilo que nós levamos em maior consideração ao tomarmos uma decisão. A motivação que predomina sobre a nossa vontade, determinando nossa conduta no decorrer da vida. Analisando essas motivações, cheguei a 4 motivações básicas, que definem 4 grupos de pessoas. E estes grupos, para melhor entendimento, chamei de castas. São elas: casta religiosa, casta artística, casta comerciante, casta dos párias. Casta religiosa, caracterizada pela devoção e busca pelo Criador. Indivíduos dessa casta têm como motivação predominante o desejo de agradar, servir e buscar a Deus de todas as formas possíveis. Casta artística, caracterizada pela ânsia em atingir a perfeição. Indivíduos dessa casta têm como motivação predominante a busca pelo aprimoramento. Almejam a maestria. Quando encontram sua vocação, necessitam fazer nada menos que o melhor. Casta comerciante, caracterizada pela busca desenfreada pelo poder. A motivação predominante de indivíduos dessa casta é o lucro, o acúmulo do dinheiro, acima de tudo em toda e qualquer atividade que se dediquem, subordinando tudo mais ao ganho material. Casta dos párias. Sua principal característica é a busca pela sobrevivência. Esta é sua motivação predominante, sobreviver. Seja lá em que posição social se encontrem, a sobrevivência para esta casta é a principal motivação da vida. É evidente que todos temos um pouco de cada uma dessas motivações em nosso íntimo. Em alguns momentos mais, em outros menos. Mas há uma que predomina em cada um de nós, mais ardente e regularmente, nos impulsionando em tudo que fazemos. É ela quem diz a que casta pertencemos. Porém, é muito importante compreender que a casta a qual o indivíduo pertence pode não ter nada a ver com a atividade profissional a que ele se dedica.
E justamente por isso não é raro encontrar comportamentos, a princípio, aparentemente inexplicáveis ou contraditórios. A casta de um indivíduo não tem nada a ver com sua raça, sua religião, seu conhecimento intelectual, sua preferência sexual, sua cultura, sua classe social, etc. No aspecto em que abordamos aqui, a casta de um indivíduo é determinada exclusivamente pela motivação que predomina em seu ser. Quando começamos a observar mais atentamente o comportamento das pessoas, prestar mais atenção às suas atitudes, se nos esforçarmos, podemos descobrir a qual casta pertencem. E ao cruzarmos sua casta com a atividade que exercem, podemos perceber seus conflitos, seus dilemas e muitas vezes explicar seus equívocos ou sua coerência. Tome como exemplo um sacerdote, um líder espiritual. Se esse indivíduo for realmente da casta religiosa, a impressão que você terá ao observá-lo exercer seu ofício será de que ele é um peixe dentro d'água. Sabe aquelas pessoas que nós olhamos e pensamos, esse cara nasceu para isso, ele foi talhado para esse ofício. Isso acontece porque sua principal motivação é a busca da comunhão com Deus. Ao exercer seu ofício de líder religioso, ele estará seguindo sua natureza. E a tendência é que preste um bom serviço para as pessoas, para Deus e para ele próprio. Em outras palavras, estará em equilíbrio. Por outro lado, se esse indivíduo, ao invés de ser da casta religiosa, for da casta comerciante, aí começam os conflitos e equívocos. O que não significa que ele não possa ser bom no que faz. A questão não é essa. A questão é por quais motivos ele faz o que faz. Um indivíduo assim pode ser um orador maravilhoso, empolgar multidões usando a palavra de Deus. Aqueles que o ouvirem podem até se emocionar. Os mais simplórios poderiam até dizer, ele está cheio do poder de Deus. Mas se você observar mais atentamente o seu discurso, verá que não é diferente do de um vendedor de carros usados. Ele vai enfatizar as virtudes, os acessórios que vem de fábrica, vai ser altamente eficiente ao vender a Deus com sua retórica. Mas lhe faltará alguma coisa. Misericórdia, talvez, empatia, identificação com as pessoas a quem fala, coisas que um vendedor de carros usados não tem com o seu cliente. Só o que ele quer do seu cliente é o lucro, e fará de tudo para obter. Lhe dirá qualquer coisa. Dirá que o carro é bom, mesmo que seja uma porcaria, que o seu consumo de combustível é mínimo, mesmo que seja um gastão. Porque para indivíduos assim, pouco importa o que acontecerá com o cliente depois que ele fechar o negócio. Líderes religiosos da casta comerciante quase sempre transformam a religião num comércio, na maioria das vezes muito lucrativo. Quando começamos a olhar as coisas por esse prisma, várias respostas começam a vir à tona. Como aquele cara que mencionamos há pouco, aquele rico empresário que, ao se tornar prefeito, rouba o dinheiro das criancinhas. Agora fica fácil compreender. Ele é da casta comerciante. E um membro dessa casta, ao se tornar um líder político, faz um grande estrago. É como colocar um lobo para representar os interesses do galinheiro. Só vai voar penas para todo lado. Imagine agora uma prostituta que fosse da casta religiosa. O que aconteceria com uma mulher assim? Provavelmente ela se deitaria com os homens à noite e se penitenciaria o dia seguinte inteiro por ter prevaricado na noite anterior. Uma pessoa assim teria paz? Jamais. Ela viveria em um eterno conflito. Por outro lado, se ela fosse da casta comerciante, se deitaria com os homens durante a noite e contabilizaria prazerosamente seus lucros durante o dia. Já posso até imaginá-la estendendo as notas na cama e gargalhando em êxtase, constatando seus lucros. Uma profissional assim pode ir longe. Ela está em equilíbrio. Um artista plástico, um ator de cinema, televisão, um cantor.
Quando esses indivíduos pertencem à casta artística, geralmente realizam grandes obras. É fácil percebê-los, eles são os melhores nas suas artes. Isso acontece porque se preparam incansavelmente, se dedicam ao extremo ao seu ofício. Renegam tudo mais em favor da sua arte. Se entregam de corpo e alma à sua atividade artística. Por outro lado, deveria ser fácil perceber se alguns desses indivíduos pertencem à casta comerciante. Há muitos assim por aí. Caras assim, em geral, são artistas não mais do que razoáveis. Atores charlatões, cantores medianos, porque eles prostituem a arte a qual se dedicam. Eles não visam a perfeição. Buscam o dinheiro e o prestígio que essas atividades podem lhes propiciar. E as artes, em geral, exigem dedicação absoluta. Veja o caso dos instrumentistas. É quase impossível encontrar um instrumentista profissional que não seja da casta artística. Pela simples razão de que, para se dominar um instrumento musical completamente, é preciso dedicação plena. Já quanto aos párias, não pensem que são só miseráveis mortos de fome. Membros desta casta podem ser até donos de grandes impérios comerciais. Indivíduos que acumularam fortuna com a principal motivação de meramente sobreviverem. Refletindo mais sobre essa casta, cheguei à opinião de que eles são o principal problema da democracia. Explico por quê. A democracia funciona através do voto. Em um ambiente fechado onde todos têm direito a voto, quem consegue mobilizar a maior parte desses votos faz valer sua opinião. Não é assim que funciona? O problema é que, segundo as minhas observações, a casta dos párias é a mais numerosa. E eles não são caracterizados pelo engajamento político, espírito comunitário, princípios rígidos. Muito ao contrário. Não me entendam mal. Essa casta, geralmente, é constituída de gente honesta e trabalhadora. O problema deles é que, se por um lado a casta comerciante não tem pudor algum e ambição extrema, eles, por sua vez, embora tenham consciência e sejam capazes de sentir remorso, acham que a principal razão da existência é a sobrevivência. E por isso podem ser facilmente convencidos a negar seus valores, se acharem que este é o único modo de sobreviver. E quase sempre procedem assim, se tornando instrumentos na mão da casta comerciante. Podemos observar isso claramente nas casas legislativas mundo afora. Há vários párias que chegam a se tornar vereadores, deputados, senadores, presidentes, primeiros ministros, etc. Eu costumava me perguntar, quando ouvia falar em um escândalo de corrupção em uma dessas casas de leis: será que todos nessas casas legislativas são desonestos? Porque não é possível que fulano cometa um ato de corrupção tão descarado e ninguém lá dentro tome o mínimo conhecimento e a maioria ainda age como se nada estivesse acontecendo, se não encobertando, ignorando. Agora, analisando fatos assim por esse ângulo, percebo que nessas casas legislativas deve haver muitos párias, pseudos representantes do povo que não estão lá para lutar pelos interesses do povo, mas apenas para sobreviverem, lutando por si mesmos para não perderem o que têm. Pessoas assim não olham dos lados, não denunciam, embora não queiram encobertar ninguém, também não querem se envolver, com receio de se complicarem. Pensando bem, eu disse há pouco que os párias não são só pobres coitados mortos de fome. Mas refletindo melhor, acho que é só isso que eles são mesmo. Pobres coitados mortos de fome que acham que o único objetivo da vida é sobreviver.
Você pode cruzar a casta das pessoas com as atividades que exercem, que vai descobrir bastante coisas interessantes. Imagine a área da medicina, por exemplo. Quantos fenômenos observados nessa área não podem ser facilmente explicados? Imagine um cirurgião plástico da casta artística. Que maravilhas um cirurgião desta casta não poderá realizar? Um artista buscando a harmonia das formas, minucioso, detalhista, perfeccionista. E se ele for da casta comerciante? Um desses caras que faz 10 cirurgias por dia e no final do expediente, atrás de um avental todo ensanguentado, diante da mesa de operações, grita: "O próximo", levantando os bisturis, como se fosse garfo e faca, nas mãos de um glutão diante de uma mesa de rodízio. Essa análise pode ser feita até sobre os personagens históricos. Digamos, Gandhi. De que casta era Gandhi? Para quem conhece sua biografia, é fácil perceber que Gandhi era da casta religiosa. Não porque ele tenha enfatizado a religião em sua luta pela independência da Índia. Muito ao contrário. Mas porque, ao analisarmos suas atitudes, é fácil perceber que ele se importava com as pessoas, acima de tudo. Ele queria o bem do seu povo e não queria o mal daqueles que o oprimia. Só alguém que tenha Deus muito forte no espírito pode ter uma visão e conduta assim, mesmo que ele próprio não o saiba. Mas vamos para outro personagem histórico agora, Hitler. De que casta era Hitler? Ele não era da casta comerciante. Seu objetivo principal não era o lucro. Definitivamente, ele também não parecia ser da casta religiosa. Embora alguns pudessem achar que ele servia ao diabo religiosamente. Mas eu acho que ele servia a si mesmo. Não, de certo que ele não era da casta religiosa. Um pária? Também não. Então, só nos sobra a casta artística. Se você olhar atentamente para a obra de Hitler, verá que, por mais obscena e doentia que tenha sido, foi uma busca incansável pela perfeição. Uma tentativa de alcançar algo perfeito. Uma sociedade segundo sua concepção superior. Seu querido Terceiro Reich. Por mais deturpada que seja esta visão de perfeição. Isso nos mostra algo muito importante. Nos mostra que as castas, no sentido em que abordamos aqui, não são nem boas nem ruins. Apenas separam os indivíduos segundo sua motivação predominante. Contudo, mesmo um líder espiritual da casta religiosa pode ocasionar um grande estrago se tiver uma visão deturpada da realidade. Veja o caso de Jim Jones. Jim Jones, líder e fundador da Igreja dos Povos, mentor do suicídio em massa da comunidade de Jonestown, na Guiana, em 1978, resultando na morte de 918 pessoas. Jim Jones se matou com os seus seguidores. Ninguém pode negar que ele tinha fé, senão não teria acompanhado seus adeptos nessa última viagem. Sem contar que ele deixou para trás uma pequena fortuna. Um indivíduo assim, sem dúvida, era da casta religiosa. Todavia, tome cuidado com os homens de fé. Não aposte sua vida em um deles sem saber antes em que ele tem fé. O fato de pertencer à casta religiosa não garante o céu para ninguém. Um homem pode, ao procurar a Deus com sinceridade, servir ao diabo com maldade. Agora você poderia me perguntar, se o indivíduo quisesse mudar de casta, ele poderia? Confesso que não saberia responder a essa pergunta.
A motivação predominante que rege o homem geralmente é muito forte e arraigada em seu ser. Porém, a primeira preocupação de uma pessoa deveria ser, antes de mais nada, descobrir a que casta pertence. É necessário honestidade consigo mesmo para isso. Contudo, se for capaz, terá dado um grande passo em direção ao autoconhecimento. Só isso já terá valido a pena. Pois a primeira providência que temos de tomar para domar nossos apetites é conhecê-los. Até a próxima.